E estamos ao vivo, mais um Pílula de Espiritualidade. Hoje temos uma convidada, a Milena Nutri, maravilhosa. Vem falar de um assunto que perturba todos nós durante a quarentena, a tal da compulsão que a gente começou a quarentena se atracando com uma caixa de chocolate, com não sei o que, enfim. Tava... você gostou do meu brinco? Eu ganhei de não sei quem. E aí, eu trouxe Milena, que é nutricionista, que inclusive fez um programa de coach durante a quarentena com as clientes dela, porque esse assunto interessa a todos e a todas, né? E se a gente para e pensa, né, que Jesus sempre é o caminho do meio, a serenidade, aquele cara, né, que trabalha sempre no equilíbrio. Toda vez que a gente se excede em qualquer coisa, a gente não tá no nosso equilíbrio, né? E óbvio que a quarentena deixou a gente ansiosa, com medo, né, com muitas emoções, sem saber como se comportar. E aí muitas e muitos de nós fomos pro lado preto, negro da força, da compulsão, né? E aí a Mi vai vir falar sobre esse assunto com a gente. Que mesmo que você seja uma pessoa magrinha, é sempre legal, porque às vezes a gente pode ser magrinha e não estar saudável, né? Como é que tá a nossa relação com a alimentação? Essa é a nossa questão. Então, daqui a pouco, tá aí, chegando. Daqui a pouco, toca o nosso sino, a gente faz, nossa convidada já entrou, deixa eu já puxar ela aqui. Ó, começou a hora do sino. Olá, boa noite. Começou o nosso sino. Vamos nos concentrar e voltamos já. Quem está chegando pela primeira vez é o nosso momento de concentração. Já voltamos. E para quem não me conhece, Pílulas de Espiritualidade, é Esperança, e a gente tem uma igrejinha aqui na minha rua. Aí toda vez que toca o sino às 6 da tarde, a gente faz aquela oração para que o nosso bate-papo flua maravilhosamente bem, que a gente seja inspirada pelo Mestre Jesus e por todos aqueles espíritos maravilhosos de luz. E apresento vocês agora a Milena. Eu não sei quem chegou aí enquanto eu estava rezando.
Cicarelli, tem gente tua, tem gente minha, a família Fedizola está aí, Silvia, Ana Lúcia, a Jane, a sua família toda está aqui, a tia Rogéria, a Mames, Silvia, a Giza, Isadora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E Milena, a Thaís está com medo que ela está dizendo que o bicho vai pegar. É a esposa desse bonito que você já conhece, que já esteve aqui no Pílulas do Rick, meu primo. Então, Milena, nutricionista, com pós em Lisboa. É pós ou o que você fez lá em Lisboa, Chuchu? Eu fiz pós-graduação em nutrição clínica no Porto. Internacional, nossa palestrante, só tenho isso para falar para vocês, né? E Thaís já está dando spoiler do nosso tema, que é Eu Como Emoções. Quando eu vi a me postar sobre isso, eu falei, Milena, precisamos falar disso no Pílulas, né? E eu acho que você fala disso com muita leveza. Eu falei, então, vem falar com as meninas que estamos todos precisando prestar atenção no que andamos botando para dentro da gente. Não só de notícias ruins, como também de comidas em excesso, né? Exatamente. Boa noite. Se não estiverem me ouvindo bem, me avisem, por favor. Eu sou nutricionista, sou formada há 11 anos pela UFRJ e depois eu fiz minha pós-graduação, como a Maestro falou, minha especialização é em Portugal e tenho algumas outras especializações, não somente em nutrição clínica, mas o meu foco maior é na questão comportamental e emagrecimento, né? Então, eu tenho especialização na área de entrevista motivacional, na área de estratégias avançadas para emagrecimento, nutrição funcional, enfim. E nessa questão, né, do isolamento social, do distanciamento social, enfim, que a gente está vivenciando, essa questão está muito latente, né, da fome emocional. Então, na semana passada até fiz uma outra live com uma psicóloga falando sobre isso. E meus pacientes têm me procurado e vários pacientes novos também com a mesma queixa, né? Que engordaram muito durante a quarentena. Tem pessoas que engordaram mais de 20 quilos só nesses 3 meses. Meu Deus, que prejuízo, Mi! É complicado, assim, a gente tem que saber, né, como lidar com isso. Então, conversando, né, com Esperança, ela me chamou, me convidou, muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre isso, assim. Primeiro, a questão de como que vocês lidam, né, com o comportamento alimentar. Então, assim, o que vocês acham em relação à alimentação saudável, né? Que algumas pessoas acham que vão procurar um profissional, um nutricionista, para fazer dieta. E quando a gente fala de dieta, a gente já vem à cabeça algo ruim, né? Algo que é restrito. Isso, proibido, e que é a curto prazo, né? Porque a gente não consegue fazer a longo prazo algo que seja muito restritivo. Então, quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente já tem uma mentalidade diferente, né, do que é dieta. E para mim, na verdade, assim, eu fico extremamente feliz quando meu paciente retorna e fala, nem parece que eu estou fazendo dieta. Essa é a meta. Essa é a meta. Mas é isso que realmente é importante, né? Porque na reeducação alimentar, a gente vai mudando os hábitos alimentares que foram construídos ao longo de anos, né, de uma vida, não somente com alimentação, né, mas também com atividade física, enfim, incluindo hábitos saudáveis, prestando atenção na fome física e na saciedade, né? E comer exatamente como a Thaís colocou, a questão da punição. Então, é o contrário, né? É comer sem julgamento, sem restrições extremas e sem julgamento. Mas aí a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Saber o que são as exceções e o que é a nossa rotina.
Então, a gente precisa incluir alimentos que sejam mais saudáveis, né, mais naturais, evitar aqueles mais industrializados, e principalmente porque esses alimentos, né, industrializados, eles estão diretamente ligados com essas queixas de ansiedade, né? Uma alimentação errada, ela está muito ligada com as queixas de compulsão, de ansiedade. Então, a gente tem que ter essas atenções. E a reeducação alimentar isso é um processo de uma mudança, né, de hábitos. Então, E também passa pelo autoconhecimento. A gente estava conversando hoje de tarde, né? Como a gente aqui no Pílulas fala o tempo todo sobre autoconhecimento, que a gente tem que saber onde que a gente está pegando para poder se corrigir. Então, na nossa moralidade, somos um total de um corpo físico, um corpo mental, um corpo espiritual, né? Um espírito, você não imagina um espírito evoluído, né? Enorme de gordo, porque não dá, né? As pessoas evoluídas, elas não têm excesso. Não é não, Mi? Então, assim, quando a gente está comendo em excesso... Os aspectos, né? Se a gente está comendo em excesso, a gente não está no equilíbrio, né? Exatamente. E aí vem essa questão latente, né, da fome emocional, principalmente nesse momento da quarentena. Então, como a Thaís está colocando, realmente começa na cabeça, né? No autoconhecimento, enfim. E quando a gente fala de identificar, né, o que é fome física e fome emocional, porque a fome física é uma necessidade que nós, seres humanos, temos, né? A gente precisa comer, a gente precisa ir ao banheiro, né? Tomar banho, enfim, são necessidades básicas que a gente necessita. Mas quando a gente fala de fome física, a gente tem sintomas, né, físicos, que principalmente o estômago roncando é um sinal de que você está sentindo fome. E aí você precisa comer, né? A gente precisa se alimentar quando a gente sente fome. Normalmente, quando a gente fala de fome física, é uma fome que vem aumentando. Você fez uma refeição, né? Passado um tempo, você sente fome novamente, você se alimenta novamente. É algo que é natural. Quando a gente fala de fome emocional, a gente, no caso, essa fome ela já não tem sinais físicos, né? Você não sente o estômago roncando, por exemplo. E normalmente você tem uma necessidade de um alimento específico. Maiores queixas das minhas pacientes é o doce, né? Então, é o chocolate, mulheres sinônimo de doce. Normalmente, né? E aí você tem esses desejos específicos, não necessariamente você está sentindo fome, mas você tem essa vontade de comer, você precisa comer alguma coisa. Por quê? Porque você é o que a gente falou, é o tema, né? Porque você come as suas emoções. Porque você tem algum sintoma, alguma emoção aí, digamos, que você precisa resolver, e aí você acha que a alimentação que vai te compensar. Então, na fome emocional, muitas vezes, exatamente um consolo. Muitas vezes, você acabou de fazer uma refeição, né? Você está saciado. Naturalmente, você nem precisaria estar comendo, né? Por fome. Mas essa necessidade do alimento para compensar alguma emoção. E aí vem a questão, né? Como lidar com isso nesse momento, né? O que propicia a fome emocional? Principalmente a questão do tédio, a questão da ansiedade, né? Da frustração. São essas emoções intensificadas acabam gerando essa fome emocional, que é o que está acontecendo agora, né? É o que está acontecendo muito. Então, por isso está tão intensificado. E estamos todos fora de uma rotina, né? A gente tinha hábitos que a gente acordava, fazia isso, fazia aquilo, de repente, para tudo.
No primeiro mês, todo mundo pirou. Tipo assim, estamos de férias, pode tudo, vou comer, vou beber, não vou malhar, dane-se o mundo. Aí você começa a pensar, cara, isso não vai acabar tão cedo. Se eu continuar, onde isso vai parar, né? Foi até o que eu conversei com a Esp anteriormente. Em abril, né, assim que começou a quarentena, a maioria dos meus pacientes desmarcaram. E aí, né, as pessoas estavam extremamente ansiosas com a situação, mas ninguém sabia e ninguém sabe ainda quando que tudo ia se normalizar, né? Ninguém sabia se ia durar um mês, se ia durar 2 meses, enfim. E agora que as pessoas já estão começando a procurar, né, mais a questão do acompanhamento nutricional em busca do que ficou perdido ali De uma nesses 2 meses. retomada, de uma retomada. E principalmente, não só a questão da alimentação, né? Mas assim, atividade física também, porque as pessoas que tinham uma rotina de ir para academia, muitas vezes não estão conseguindo fazer isso, né, em casa. Então, são vários aspectos. Outro aspecto também, muitas vezes, quando a gente está em casa, mesmo que esteja trabalhando em casa, você está mais próximo de alguns alimentos que você considera gatilho, né? Então, gatilho, assim, para despertar aquela comer em exagero, né? Então, ainda tem essa questão. Não significa que estar em casa você está comendo de forma saudável. Muitas vezes não, né? Ou estar na rua você está comendo mal. Não é isso. Muitas vezes, mesmo em casa, você acaba se alimentando mal, né? Ou porque não tem tempo de estar preparando alguma coisa e acaba comendo algo mais prático, mais rápido, né? E não saudável, algo mais industrializado. Muitas de nós ficamos sem as assistentes, né? Eu, por exemplo, eu tenho a Cris. Então, assim, eu demorei muito tempo para voltar para a minha salada. Porque, assim, sempre foi a Cris que fez as minhas saladas. E uma das técnicas que eu uso para me controlar, eu como um prato de saladão, depois eu como. E aí eu fiquei sem as minhas saladas. Até que a hora que eu falei assim, gente, eu não posso esperar a Cris voltar para ela fazer as minhas saladas. Vou comprar esses pacotes que abre, que já vem utilizado, que, ok, é melhor do que eu ficar lavando a folha, que eu não tenho tempo. Aí pronto, virei a maior consumidora de pacote de salada, vou quase fazendo uma assinatura, porque aquilo é rápido, né? E ainda tem também essa questão, né? Porque, assim, quem tinha o hábito de fazer feira semanalmente, enfim, começou a evitar ir ao supermercado, né? Não ter essa frequência de estar fazendo as compras, enfim. E aí você tem todo esse trabalho na higienização, né? Que já é um trabalho normalmente, mas intensificou, né? Então, tudo isso, né, acaba... A falta de tempo também, a falta de ajuda, acaba gerando uma alimentação desequilibrada, né? Digamos assim, mais rápida, mais industrializada. E aí, né, vem essa questão, mas como lidar? Né? Como que eu posso lidar com a fome emocional? Quais são as estratégias que eu posso usar para lidar com a fome emocional? E a primeira, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, a primeira coisa o primeiro passo, né, é identificar a sua emoção. O que você está sentindo? Né? O que está gerando isso? Qual é a causa? Então, você está ansioso? Você está entediado? Está frustrado? Qual é essa emoção que está desencadeando essa fome emocional? Né? E aí vem um segundo passo, que aí já são algumas estratégias que a gente pode estar fazendo. Como? Estar fazendo refeições planejadas, né? E aí não necessariamente precisa você estar planejando a semana. Melhor que se você puder planejar mensalmente, semanalmente, melhor ainda. Mas que você já consiga planejar o dia seguinte, já é um ganho. Né? E aí, uma vez que você tem as refeições planejadas... A gente pode se inspirar, porque você posta muita coisa legal,
Tem outras Nutris aqui assistindo a gente hoje, tá? Tá a Nuri, tá a Rose. Tem muito Instagram aí, né? Tá, tem Muita rede Instagram social pra maravilhoso, dando receita. Eu mesma posto muita receita, né, Mi, que eu gosto. Que a gente é de família espanhola e gosta de cozinhar. Então, gente, em vez de ficar seguindo Instagram de fofoca dos atores e das atrizes, vai seguir essas meninas gatas, bonitas, crossfiteiras, tudo tem corpo bonito, e fala assim, ó, o que elas estão comendo? Eu vou comer também, para ficar gata igual a elas. Tem muita dica, né? Mas assim, Muita. Em relação à rede social, só sugiro que sigam realmente as nutricionistas, tá? Sim. As profissionais que podem estar. A Tanuri tá falando aí, verdade. É porque também tem muita gente falando do que não entende, é complicado, né? Né? Então, e assim, nas estratégias, né, além de ter as refeições de forma mais planejada, isso vai evitar que você fique beliscando. Porque muitas vezes, quando a gente não tem algo planejado, né? O que eu vou comer no almoço, o que eu vou comer no meu jantar, enfim, você acaba fazendo os beliscos, acaba lanchando várias vezes, ao invés de comer comida de verdade, né? E vai beliscando, porque você não fica saciado. E quanto mais você come açúcar, quanto mais você come farinha de trigo, mais você come. Né? É um ciclo. Como a gente falou, é uma questão mesmo de vício. Né? Então, a gente precisa se policiar nessas questões de planejar as refeições. Se possível, variar o cardápio é importante, porque quando a gente come todo dia a mesma coisa no café da manhã, a gente acaba enjoando. Fica chato, né? Fica chato. Além de proporcionar outros nutrientes, né, de outros alimentos na variedade, você também precisa variar para não estar enjoando daquelas mesmas coisas, né? Então, assim, ovo é maravilhoso comer no café da manhã, mas não precisa ser todos os dias, para não, não enjoar. Você sabe que eu sou uma adepta do ovo todo dia. E eu tenho uma frigideira que é só minha, que é pro meu... E o Juan Pablo tem uma bronca danada da minha frigideira, porque ele fala, mãe, essa sua frigideira cheira a ovo. Eu falei, pois então, é minha. Não mexe na minha frigideira do meu ovo. Eu não mexo nas suas panelas da sua carne, você não mexe na minha frigideira do meu ovo. E pra mim, eu não fico entediada. De vez em quando eu boto um abacate, de vez em quando eu tô numa vibe assim, eu boto uma torrada, mas se não, meu ovinho mexido de manhã. Mas assim, eu vejo você fazendo, eu vejo as meninas fazendo, panquequinha, aquele negócio, como é que é o nome? Que é aquela goma branca, como é o nome, Mi? Tapioca. Aí você vê uma porção de gente fazendo umas coisas super legais, né? Então, assim, evitar, no caso, essa monotonia é importante exatamente para isso, para você, porque algumas pessoas ficam entediadas, né, realmente, de estar todo dia comendo a mesma coisa. E aí, ao invés de optar por outro alimento saudável, acaba enjoando do ovo, que é saudável, e para de comer. Né? Então, aí radicaliza. Aí vai comer Ana Maria no café da manhã. Aí ferrou tudo. Eu atendo paciente assim, olha, não fala para eu comer ovo de manhã porque eu não aguento mais. Entendeu? Então, assim, variar é importante. Sim. Além disso, se for possível, né, fazer um diário alimentar para que você possa registrar o que você está comendo. Quando você tem um descontrole e anota, né, é importante, né, saber o que você está comendo, enfim, no seu café da manhã, no seu almoço, no seu lanche da tarde. Por quê? Muitas vezes a gente acaba esquecendo até desses beliscos. Sim. Né? Você vai beliscando ao longo do dia e você esquece. Então, é extremamente importante. Tipo assim, castanha, essas castanhas, essas nuts que são maravilhosas. Mas se você pegar um punhado assim de castanha e comer, é caloria pra caramba. Aí come 5, come 6, bota na salada. Aí você pega aquela bola de castanha e faz assim, bota tudo na salada. Lascou-se. Em relação assim à quantidade, né? Claro que é individual, né? A quantidade de acordo com o objetivo de cada um, enfim. Mas é importante, por isso também o acompanhamento, né, com o profissional, com o nutricionista,
para que você saiba a quantidade que você tem que estar consumindo, né? Muitas vezes você acha que está comendo algo saudável, mas também em exagero acaba sendo muito calórico, Sim. né? Então, a Mesmo gente também sendo precisa... saudável, é calórico. Foi o abacate. O abacate eu amo. Mas se você comer um abacate inteiro, putz, é caloria pra caramba, né? Então tem que... Pega um quarto, né? Vai diminuindo as porções, né? Aí eu tava falando com a Mi que eu acho o seguinte, entre outras coisas, como eu trabalho com protocolo, com etiqueta, com festas, etc e tal, cara, é muito feio você comer muito e muito rápido, sabe? Assim, você sai para jantar com as suas amigas e você é a primeira que acaba o prato. Todo mundo tá lá ainda comendo e você... Né? Então, assim, por que a gente tem essa coisa de comer rápido? Exatamente. E assim, algumas coisas, né? Assim, alguns hábitos são formados desde a infância, se não a maioria. Então, são hábitos que a gente traz de anos, né? Seja do industrializado, seja do açúcar, seja de comer de forma rápida, sem prestar atenção no que está comendo. Então, assim, tudo isso é uma consequência, né, do que a gente faz há muitos anos, e aí a gente precisa rever. Chega num certo momento, você precisa rever, né? O que você está fazendo aí, onde você está errando. Então, assim, além de todas essas estratégias, no caso que eu citei, né, é importante sempre conciliar a atividade física também, né? Dentre essas estratégias para lidar com a fome emocional. Então, a atividade física é extremamente importante. E evitar estresse perto de qualquer refeição. Então, assim, quando a gente tem algum estresse perto da hora do almoço, naturalmente, algumas pessoas perdem a fome, né? Não vai ser meu caso. Esse negócio de dor de amor perde a fome. Mentira. Não sei o que, ficou desempregada, perde. Eu não tenho nada que tire minha fome. Não tenho. Não tem esse problema. Mas, por exemplo, você vai assistir o noticiário cheio de coisa ruim. Vendo TV e comendo, não vai dar certo. Você vai ficar como? Nervosa, você não com presta medo. realmente, né, atenção no que você está comendo. Como a Rose colocou aqui, que é Nutri também, o Mindful Eating é exatamente isso. É ter atenção plena, né, no que você está comendo. Então, assim, sentir o sabor da comida, o cheiro, né? Perceber mesmo o que você está comendo e comer devagar, sem distrações, né? Sem celular, sem televisão, assim, evitar essas distrações para que você possa observar a quantidade que você está comendo e o que você está comendo, né? Então, tudo isso é importante, além de, como eu falei lá no início, prestar atenção naquele alimento que pode ser um gatilho para você, né? E aí despertar essa vontade esse descontrole, essa vontade de comer mais e mais. Então, assim, se eu sei que um chocolate, né, um doce é um gatilho para mim, é melhor eu evitar, e eu não tenho controle sobre ele, então é melhor eu evitar de ter ele na minha casa. Porque eu sei que em qualquer momento, né, que eu esteja ansiosa, enfim, eu vou lá e eu não vou conseguir comer um pedaço do chocolate, né? Eu vou comer a barra inteira, se não duas ou mais. Então, eu acho chique quem come um bis só. Eu acho chiquérrimo. Pega a caixa do bis, come um e não come o resto. Eu não sei fazer isso. Eu não posso ter. Porque se eu tiver, eu vou comer a caixa inteira. Então, não pode. Quando tem o bis aqui, é complicado para mim, porque eu não tenho compostura. Então, eu já sei que isso é um gatilho, eu evito, que é difícil. Exatamente. E foi até o que você falou, né? Que você chegou a conversar comigo, que no início da quarentena tinha muito doce em casa e isso até despertou, né? Você acabar comendo em excesso, algo que você não tem muito controle sobre aquilo. Então, é melhor evitar. E também eu acho que a gente ficou meio frenética com essa compra de abastecer a casa. Porque a gente estava com medo se ia ser possível, se eu ia conseguir comprar, não. Então, enche a casa de comida, porque o mundo vai acabar. É um apocalipse, enche a casa de comida.
sem ter o que fazer, o que que todo mundo fez? Comeu, 24 horas comendo. O turno não parava, o forno não desligava, né? É. E aí, assim, é importante, né? Depois de pensar em todas essas estratégias para lidar com a fome emocional que eu já falei, a gente prestar atenção ali qual é o problema, né? Como que eu vou resolver esse problema? Eu vou resolver com a comida? Assim, é claro que a comida é um prazer, sem dúvidas, mas existem outras formas de prazer, né? Então, eu preciso me distrair nesse momento, né? Eu vou ver um vídeo, eu vou lá no Netflix, enfim, eu vou ver eu entro no YouTube para ver um vídeo engraçado, qualquer coisa, mas eu saio, né, desse momento e vou Faz fazer uma aula outra de atividade que zumba, me dê faz uma prazer. aula de zumba, tá cheio de aula de Exatamente. ginástica maravilhosa de graça. Nunca teve Eu preciso tanta me aula, exercitar, né? né? Eu vou dançar, Enfim, a gente precisa entender que a comida não é a única fonte de prazer, né? Existem outras. E aí também vem a questão da bebida alcoólica, né? Como a gente chegou a falar, que assim, algumas pessoas não têm o vício, por exemplo, do doce, né? Ou a compulsão, né, alimentar, mas acabam exagerando na bebida alcoólica, que também é uma outra fuga, Sim. né? Assim como a comida também é um vício. Então, assim, para o que eu tô falando para a comida, serve para a bebida também, né? Se eu não tenho controle, né? E aí eu não vou conseguir tomar um copo, eu vou tomar 5 garrafas, é melhor eu evitar. E, ó, Né? a Então, Thaís está falando de cerveja. Cerveja é uma coisa que pontua pra caramba. Cerveja é pão líquido. sim, Então, assim, você toma 3, 4, acabou a tua conta de comida do dia inteiro. Então, como é que faz, né? é muito calórico, Muito né? Tem a questão da calórico. cevada, É, além do carboidrato, tem o álcool, né? Que também é calórico. Então, a gente precisa realmente ter essa atenção quando se trata de um objetivo de emagrecimento, principalmente, né? A quantidade de bebida alcoólica que você está ingerindo. sim. Porque isso vai interferir diretamente no resultado. Né? No tempo que você vai precisar, ou se você nem vai conseguir atingir algum resultado, porque às vezes você consegue mudar a alimentação, mas está exagerando numa outra questão, né? Que pode ser, no caso, a bebida. E aí a gente não, assim, não está falando que precisa ser proibido ou que tem que ser restrito, né? Pelo contrário, mas a gente precisa ter controle no sentido de eu sei o que pode gerar meu gatilho, eu vou evitar, né? E eu vou identificar qual é a emoção que está me levando a exagerar, está me levando a compensar na alimentação ou na bebida alcoólica, enfim. Muitas vezes a gente precisa também fazer um trabalho multidisciplinar, né, em conjunto. Então, além de acompanhamento nutricional, você precisa ter um acompanhamento psicológico também, enfim, como você já falou algumas vezes, né, que se for necessário fazer uma terapia, se for necessário, enfim, a gente tomar tem que algum remédio buscar para te ajudar. a nossa solução. A nossa solução. É. A tia Ana Maria está falando que a culpa é da pandemia. Tá? É muito fácil que a gente bota a culpa sempre do lado de fora e a culpa nunca é nossa, né? Aí é tipo assim, alguém botou uma arma na sua cabeça falando come a caixa de bis inteira? Não, ora bola, né? Então, exatamente, a gente tem que trabalhar com a autorresponsabilização também, né? E aquela coisa, se você tá triste, tá chateada, você terminou o namoro, tudo que você precisa é ficar gata para voltar pro mercado. Aí você vai engordar tudo, como que faz? Não é? Não é? Então, e às vezes você só fica, só se liga assim que precisa mudar, né? Quando a situação já está muito extrema, né? Porque é muito mais fácil, né? Eu perceber que eu engordei 2 quilos e eu eliminar esses 2 quilos do que eu engordar 20. Sim, né? Tem muito para perder. Porque aí vai ser mais difícil para você voltar ao seu objetivo, além de que também não é saudável você ficar, né, ganhando esse peso todo em pouco tempo.
depois emagrecer e É, e efeito aí dá sanfona, né, no caso. estria, tem outros efeitos colaterais que são piores, né? Não, com certeza. E aí, né, também se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, A pode Thaís está fazer, que eu falando tô... que o nome do negócio é bis, e ela é obediente, ela come. Aliás, que nome bom esse, né, o bis. Aqui quem gosta de bis é Ricardo e Eduardo, eles gostam bastante. Eu sou mais do chocolate mesmo, entendeu? Eu não gosto do tanto de bis, não. É, Mas enfim, e aí a gente também chega numa parte de compulsão, né? Então, assim, da compulsão alimentar, que nada mais é do que você comer num espaço curto de tempo uma grande quantidade, uma quantidade exagerada de alimento. Então, e você não ter controle. Muitas vezes se sentir culpado depois, né? Aquele julgamento e muitas vezes também comer escondido, porque você acaba fazendo isso de forma escondida também. Então, assim, Aquela coisa assim, que você vai na geladeira, tem o pudim, você vai de noite, abre a geladeira, pega a colher, como se aquela caloria não contasse, porque não foi pro prato, é da fome. ninguém viu, né? Ninguém viu. Aí você vai lá e aí complica. Agora, me fala daquela coisa que você falou comigo hoje à tarde, que eu gostei muito, quando você falou que a gente tem que ter cuidado com as travessas da mesa, que quando a gente vê muita comida. Conta, que eu achei isso muito interessante. Então, como eu falei, né, essa questão do hábito alimentar, inclusive do nosso paladar, ele é construído ao longo da nossa vida. Então, muitas vezes a gente tem um paladar muito muito voltado, né, para o doce. Quando você toma um café sem açúcar, um suco sem açúcar, você acha horrível, porque o seu paladar está adaptado para o doce. E aí, nessa questão de hábitos, né, seja hábitos alimentares, enfim, a gente tem uma cultura de colocar a comida à mesa. A gente tem uma cultura de que eu sou mãe também, tá? E dos pais forçarem a criança a comer, monta o prato, faz o prato e acha que a criança tem que comer aquilo tudo. Então, assim, essas coisas são hábitos, né? É cultura. E lá, mais tarde, a gente começa a perceber essa dificuldade de saber quando é que você se sente saciado. Porque você sempre, ao longo da sua vida, você foi forçado a comer o prato todo, mesmo sem estando com vontade, mesmo sem estar com fome. Então você teve que comer. Aí chega num certo momento que você já não sabe mais identificar quando você está se sentindo saciado ou não. E a questão dos pratos à mesa, que também, né, das travessas na mesa, que também é uma cultura, muitas vezes, quando a gente não tem controle da quantidade que a gente come, o ideal é montar o prato, né? Exemplo, eu como 3 colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão, meus vegetais, meus legumes e minha proteína. Ok, eu vou comer aquilo dali. E quando você tem travessas à mesa, muitas vezes você continua comendo. Você já está saciado, mas você continua repetindo. Lasanha. Você bota o tabuleiro da lasanha na mesa. Aqui em casa é complicado, porque você não vai comer só um quadradinho. Você come o quadradinho olhando para o tabuleiro, pensando, quero mais um. E ainda fica observando se alguém vai pegar o outro pedaço na tua frente. Né? Assim, quase uma disputa. Exatamente. A gente está aqui comendo e de olho ali, se o roubado vai me dar uma pernada, né? Olha, eu lembro daquele... A Marcinha está falando que desde que ela deixou de usar a travessa, ela perdeu peso. E ela falou que ela mora sozinha e ela come escondida dela mesma. Eu lembro que teve a última vez que eu fui na casa da Espa, ela fez uma berinjela, não foi? Maravilhosa. E aí foi. E aí Ricardo e Juan, todo mundo disputando ali a berinjela que estava na mesa, quem ia terminar de comer primeiro.
E a gente se olhando para eles, né? Ai, meu Deus. Enfim. Então, existe essa questão mesmo que muitas vezes a gente desconhece, né? De que realmente qual o problema de ter a travessa na mesa, né? O problema é se você realmente não tem o controle. E aí, se você não tem controle sobre a quantidade que você está comendo, monta o seu então prato é melhor na evitar. cozinha Monta o seu prato e vem. Olha o que a Thaís falou, olha que coisa engraçada. A Thaís está falando aqui. Fiz regime para o casamento. E minha mãe me entregava o prato no quarto para que eu não visse que tinha mais. A mãe foi parceirona dela. Exato. Então, assim, e aí, o importante, né, muitas vezes a gente já faz algumas estratégias e nem observa, né? Então, é fácil, é só comer, mas não deixar tudo aquilo ali à mostra para evitar ficar repetindo. Assim como aquele alimento que você considera gatilho, né, para despertar essa compulsão, tipo, digamos assim. Batata então, é melhor frita. evitar. Batata frita. Se deixar a bowl de batata frita, a gente vai querer comer aquilo tudo até o final, né? Então é melhor, só faz aquilo que cada um vai consumir para não ter soborô, né? E pronto. E dessa forma, você consegue até ir reduzindo a quantidade que você come. Quando você começa a observar o que você come, né? Hoje eu como 3 colheres de sopa. E aí, no dia seguinte, ao invés de 3, eu coloco 2. De repente, eu me sinto saciada só com 2. Né? Mas aí, naquele hábito de sempre colocar 3, 3, 3, eu sempre como aquilo, muitas vezes sem estar mais com fome. Né? Então, é muito importante perceber, observar quando você se sente saciado. Né? E não comer, porque isso vai evitar que você come em exagero, em excesso. Né? Sem perceber. No caso. Ô, Mi, eu comprei pela primeira vez que eu não tinha uma balancinha para pesar as coisas, né? E fiquei impactada, porque você vai servir o frango. Aí você bota no prato. Eu falei, peraí, quanto de frango eu tô botando no meu prato? Aí eu falei, não, botei muito aqui, vou botar menos. Falei, mas eu acho que eu vou ficar com fome. Aí comi com maior calma, porque essa quarentena eu tirei para comer com calma. Não estou com festa, então essa parte da minha vida que me estressa, esse corre-corre de festa, eu não estou tendo. Estou só com projeto de coach, então estou com 50% a menos de trabalho. E aí eu pesei o frango, quando eu comi, deu e sobrou. Eu falei, gente, olha o que é o olho gordo da pessoa. E assim, paturrar de frango à toa, sendo que eu não preciso. Eu fiquei tão orgulhosa que eu consegui comer menos quantidade. E aí, no caso, assim, a balança, né? Você saber realmente a quantidade que você está comendo é importante para quando você inicia, né? Quando você não tem ideia da quantidade. O olho não está treinado. São 100 gramas, né? Quando você não tem a ideia do que é o porcionamento, né? Da quantidade. Porque, assim, quando o profissional faz um plano alimentar, ele normalmente, né? Ele tenta ao máximo colocar aquilo em medida caseira, ou seja, em colheres, né, em concha, né? Mas alguns porcionamentos, principalmente de proteína, nem sempre você consegue saber, né? O que é 100 gramas. Você muitas vezes não tem a consciência. A balancinha tem me ajudado muito. A coisa do abacate, eu tinha feito um guacamole, aí eu falei, vou pesar isso aqui. Caraca, eu fiquei chocada da quantidade que tinha. Falei, meu Deus, na metade, não pode ser isso tudo, não. E aí você vai acostumando que, pô, eu comi metade do que eu costumo comer e eu tô de boa. É tudo fome emocional, né, Mi? Impressionante. Exatamente. Então, essa questão do autoconhecimento, como você falou, né? Se perceber, se conhecer, saber o que é o que te gera gatilho, saber qual é a emoção que está provocando isso, né? E, dentro do possível, transferir essa emoção para outra atividade que não só comer, né? Dançar, fazer atividade física, ver um filme, ligar para um amigo, né? Fazer jardinagem. Hoje me atraquei aqui no meu jardim, mudei as plantas todas, fiz tudo. Quando você se ocupa,
né, Mi? Quando você está Exatamente. ocupada, você chega ao ponto que você... Ih, meu Deus do céu! Aí dá a fome física. Caraca, 3 horas eu não almocei, porque você passou o dia inteiro ocupada. Quando a gente não está ocupada é que é um perigo. Porque a gente não tem outra coisa para fazer que não ir na geladeira abrir, né? E aí tem também, né, essa questão, muitas pessoas perguntam e se confundem também, eu preciso comer de 3 em 3 horas, mesmo que eu não tenha fome, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, e não é, né, exatamente isso. A gente precisa comer quando a gente sente fome. Sim. Quando a gente tem essa necessidade física, e aí a gente precisa se alimentar. Né? Então, observar o que é a fome física, como eu expliquei, o que é a fome emocional, e comer, né? Porque também não é para ficar sem comer. Quando você tiver fome física, o estômago tá roncando, tá ali te avisando que precisa comer, você precisa ingerir algum alimento, de preferência fazendo boas escolhas, né? Alimentos que sejam mais saudáveis. E dessa forma, você consegue evitar a compulsão, né? E aí chega também a questão da ansiedade. Mas como que eu posso lidar, né, com a ansiedade? Assim, a primeira dica que eu dou em relação à ansiedade é: evite os industrializados, farinha branca e açúcar. Ou seja, são aqueles alimentos extremamente inflamatórios, né? Que tem essas características inflamatórias que quanto mais você come, mais necessidade de comer, vira um ciclo, né? Então, evite principalmente esses alimentos. E como a gente sempre, né, como a ESP sempre fala aqui nesse encontro, a melhor maneira, né, de evitar também a ansiedade, sem falar de comida, é a questão de você lidar com o hoje, né? Porque quando a gente se preocupa muito com o que vai fazer a longo prazo, né, a gente acaba se perdendo e acaba gerando ainda mais ansiedade. Porque, então, na verdade, a gente não sabe até quando vamos ficar de quarentena. Algumas cidades abriram, outras não. Como é que vai ser o mundo depois? Então, são coisas que estão fora do nosso controle. Se a gente começar a comer igual uma maluca, nós vamos estar com 2 problemas. Nós não vamos continuar resolvendo nada, porque a gente não sabe como vai ser, e não vamos caber na roupa quando tiver que voltar a trabalhar, porque vai ser um problema. Né? Vai botar o vestido de cerimonial, o fecheclé não vai fechar. A principal questão, né, que é a saúde. Então, assim, se a gente quer ter uma boa imunidade, né, principalmente porque a gente está em quarentena, então a gente precisa, né, evitar... Perfeito, né, você falou tudo isso. Que a gente está falando, eu estou pensando aqui na estética, mas a imunidade hoje, nossa, é um ativo que vale ouro, né? Porque se você pegar o Covid, seu corpo vai dar conta de defender, né? Exatamente. Então, assim, é claro que ainda não, né, não foi nada comprovado em relação à alimentação, que a gente tenha que fazer algo específico. Mas uma vez que a gente tem uma boa imunidade, né, se alimentando de forma mais saudável e evitando esses alimentos, como eu já citei, principalmente aqueles que são mais industrializados, a gente gera uma boa resposta imunológica, né? E uma coisa que já foi comprovado aí, enfim, nesses estudos, é a questão da obesidade, né? Não que a gente tenha que fazer alguma dieta restritiva nesse momento para emagrecer, porque se pegar o Covid, vai estar magro. Não é isso, né? Não é isso. Mas, assim, a obesidade é um dos fatores que acaba... Aumenta... O estudo falou muito sobre isso, que a maior parte... meu irmão me mandou lá em Nova York. A maior parte das pessoas infectadas eram gordinhas. Identificando, né? Digamos, um dos fatores assim, de risco que eles têm estudado e têm demonstrado isso. Então, assim como eles falam, né? Idosos, hipertensos, também tem essa questão da obesidade. Mas nenhuma dieta restritiva vai gerar imunidade, não é isso. Não vai se alimentar de forma saudável. É. Né? Começa a ingerir mais alimentos naturais e começa a ingerir menos os industrializados. Se aquele industrializado tem mais de 5 ingredientes no rótulo, evita ele.
né, vamos evitar, porque ele já acaba se tornando um alimento ultraprocessado. Vamos, Então, a gente vamos precisa ter... aprender a ler rótulos, né? Você compra um molho de tomate, aí você tem que ler. O que tem aqui? Molho de tomate, e aí o outro tem molho de tomate e uma porção de atos. Ciclanatos, atos, não é molho de vários tomate. conservantes, né? Tem tudo ali, menos o tomate, né? Então a gente tem que aprender a ler Exatamente. rótulo também, né? É importante, assim como o iogurte, assim como um pão, né? Qualquer alimento, a gente precisa ter essa consciência, né, de que quanto menos ingredientes, melhor. Menos conservantes, e aí, uma vez que você esteja, né, consumindo algo industrializado, é melhor comparar um com o outro para optar pelo menos pior, digamos Menos assim, pior. né, que vai te E a causar Rose está mal. falando açúcar também, açúcar como um grande vilão, com certeza. Né? Aqueles biscoitos recheados, né? Aquelas coisas. O açúcar ainda coloco também o sódio, porque os industrializados, até os doces, contêm sódio, né? Então, assim, tem um teor de sódio muito alto, né? E acaba ultrapassando aquela quantidade que a gente precisa ingerir, né? No nosso Diária, dia. né? Diária, né? Exatamente. Então, é necessário ter essas atenções, né? E como eu falei lá no início, todas essas questões emocionais que fazem parte do autoconhecimento, né? Então, a Thaís está colocando, tem um agravante, não tem o tireoide. Aí já vem uma questão hormonal, né? Eu não sei se no caso ela toma alguma medicação, enfim, mas provavelmente deve tomar, né, algum hormônio quando faz alguma cirurgia e você retira, você tem que tomar alguma medicação para fazer esse efeito, né? E aí realmente se intensifica mais, né? Porque quando você tem algum descontrole da tireoide, você pode estar agravando esse quadro de engordar, de inchar. Então, realmente tem que ter atenção. É. A Vânia colocou, até água mineral tem sódio. Pois é, até água Então, mineral a gente tem que ler o rótulo, Vânia. e ela Fogo. colocou algo que é importante, assim. Às vezes a gente também esquece da ingestão hídrica, né? Da ingestão de água. É extremamente importante, não só a alimentação, né? Para o funcionamento intestinal. E A gente você tem que precisa se comer hidratar. bem, tomar muita água e dormir bem, porque se a gente não dorme bem, também não emagrece. Exatamente. Esse tripé aí, quem está virando noite pelo dia, não pode, porque isso não é saudável. O sono da noite é que é o sono legal, né? A gente tem esse ciclo, né, que chama de ciclo circadiano, e aí você tem em relação à parte hormonal, né, Sim, da à noite e a noite. parte do dia. Então, tudo isso é importante também para você ter esse descanso e se recuperar, né? Então, com certeza é um conjunto, né? E quando a gente fala, por exemplo, de estresse, né? O estresse ele aumenta o cortisol. E isso também abaixa a serotonina, né? Que é aquele hormônio que a gente chama da felicidade, da felicidade. alegria, né? E isso compromete também a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Do sono. Né? Então, uma coisa gera a outra, né? Um tá ligado com o outro. É o estresse prejudicando, né, o humor, no caso, e também o sono. Então, aí entra na vibe doida de ficar doidona, trocando noite pelo dia e não vai dar certo. Olha a pergunta da Ana Lúcia, responde pra gente. Da água mineral com gás faz mal. Então, não que faça mal. Ela está falando que ajuda a gastrite. Então, ela não substitui a água natural, né? A água sem gás. Então, quando a gente fala da ingestão hídrica, que é calculada, né? Pode ser calculada de acordo com o seu peso. Então, cada um tem uma quantidade aí para ser ingerida em torno de 2 a 2,5 litros, até 3, enfim.
isso vai variar, mas ela não vai substituir a água com gás, tá? Não que, assim, se você não tiver nenhuma contraindicação a tomar, não tem, se não te faz mal, não tem problema. Mas a gente tem que ingerir também a água sem gás, Quer dizer, então se eu tenho tá? que tomar 2,5 litros de água e eu tomei um litro de água com gás, não contou. Eu continuo tendo que tomar 2,5 litros de água. O que que entra, né, nessa conta aí? Quando você toma um suco, toma um chá, Tá. né, bebidas Chá eu que tomo contenham muito, água. Mi. Chá então conta como água. Bebidas que contenham água. Tá. Mas a água com gás, por exemplo, ela é uma das alternativas também que a gente pode usar quando a pessoa tem muita necessidade de refrigerante, né? É o que é Quando meu você tem caso. muito esse É meu caso. Aí eu boto um de limãozinho, refrigerante. boto um hortelã, boto um borogodó. Aí eu acho que eu tô tomando um drink e fico feliz. É meu gin tônica de água com gás. E uma forma. Boto numa taça linda, pronto. No fim de semana é o que eu bebo. Digo, este é meu gin tônica. É o jeito que eu me engano. Exatamente. E assim, é uma das formas, né, que a gente tem, que tem gente que não gosta de água, né? Você às vezes, algumas pessoas têm já o hábito de matar a sede com refrigerante ou com outra bebida, né? Então, assim, uma das formas, né, de você conseguir ingerir mais água também pode ser água aromatizada, né? Botar na garrafinha pau de canela, uma casca de alguma fruta, hortelã, enfim, Aqui, são formas de água estão me alertando que vai cair. Então, pera o seguinte, gente. Vou salvar e voltamos, que toda vez que a gente tem visita nesse Pílulas, a gente recebe. Não vão embora, que estamos voltando. Só vou salvar esse trecho da live, tá? Pera aí, só um minutinho.